Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 32, que diz: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bom, queridos, aqui Jesus fala sobre liberdade, e esse era talvez o maior desejo dos judeus. Todo judeu desejava isso, liberdade. Mas a liberdade que eles almejavam era a liberdade em relação ao Império Romano. Os romanos dominavam a terra de Israel, dominavam grande parte do mundo da época, do império colossal, um império violento e muito opressivo. Então o que os judeus mais desejavam era essa liberdade política, essa liberdade militar, que obviamente era algo a se desejar realmente. Entretanto, queridos, mesmo se tivessem essa liberdade política, essa liberdade militar, eles continuariam presos. Esse é o problema. Porque, queridos, existe uma prisão que independe das circunstâncias externas, independe da política, independe de tribulações. É a prisão que ocorre dentro do ser humano. Tem muitas pessoas que estão presas em uma prisão que elas não conseguem escapar. Para onde quer que elas fujam, para qualquer lugar do tempo ou do espaço que elas venham a ir, elas continuarão presas. Porque é uma prisão na mente, uma prisão no coração, é uma prisão dentro da própria pessoa. É a prisão da culpa, é a prisão do medo, é a prisão de ser uma pessoa corrompida, é a prisão da depressão, é a prisão da pornografia, do adultério, da vaidade, da soberba, da mentira, da maldade, das trevas. Não importa o sistema político, não importa a tribulação, se a pessoa ou a bonança que venha a passar, se a pessoa está presa pelas garras das trevas, da maldade, da soberba, da arrogância, da mentira, etc., essa pessoa vai continuar presa. Então Jesus ele traz uma liberdade mais profunda e uma liberdade mais ampla, muito mais poderosa. Porque nós vemos os cristãos, ao longo da sua caminhada, mesmo debaixo de um império opressivo, eles andavam como pessoas livres, como pessoas com a paz dentro de si, uma paz, como o apóstolo Paulo disse, que excede todo entendimento. Porque essa é a promessa de Jesus, que nós vimos no capítulo 7. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma pessoa cheia de abundância dele com ele mesmo em Deus. Essa profundidade que o mundo não entende é a profundidade que Jesus oferece a todos nós, da liberdade da maldade, das trevas, e um caminhar em luz, em paz, em abundância de vida. Isaías 61, uma profecia em relação ao Messias, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Então, quando Jesus proclama essa liberdade, ele está cumprindo uma missão já dada por ele séculos antes, anunciando liberdade que ele veio trazer. E essa liberdade vem como? Por meio do conhecimento da verdade. É a verdade que liberta. A maior missão do Evangelho é anunciar a verdade, porque é ela que liberta. Milagres podem libertar de doenças. Uma bênção pode libertar de uma dificuldade financeira. Mas é a verdade que liberta a alma do ser humano, o coração do ser humano, a mente do ser humano. Ele encontra-se com a verdade absoluta que está em Deus. E isso precisa ser anunciado. Provérbios capítulo 2 diz que aquele que busca de verdade conhecer a Deus e a verdade, disse que a sabedoria entrará no coração dessa pessoa.
e o conhecimento será prazível à sua alma. O bom senso te protegerá, o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e dos homens maus. Então, o caminho da vida é o caminho do conhecimento e da sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto e nos mostra esse caminho verdadeiro. Isaías capítulo 30 diz que quem busca a Deus ouvirá uma voz atrás de si, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Então, aquele que busca a Deus e tem o seu coração em Deus, receberá orientações, mesmo às vezes de surpresa, às vezes de forma inesperada, receberá orientações de Deus, um conhecimento, uma verdade que vai te libertar. Jesus diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. A alma do ser humano, tão sobrecarregada, tão fatigada, tão sofrida de tantos traumas, de tantos problemas, de tantas lutas, podem encontrar descanso em Jesus. Em Jesus como? Só clamando o nome dele, como se o nome dele fosse algo mágico? Não. Ele fala: aprendam de mim. Aprendam de mim. Há necessidade de conhecer essa verdade, porque é a verdade que liberta. Não são declarações mágicas, não são meros milagres, não. É uma verdade que liberta. Então nós temos que aprender dele. Salmo 119 diz: eu andarei em liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Então é buscando esses preceitos, buscando aprender a viver de quem é vida. Quem é que é vida? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você aprende a caminhar com Jesus, aprende a verdade em Jesus, aprende a viver em Jesus, porque Ele é caminho, verdade e vida. Ele é vida. Você aprende a viver com Jesus, aprendendo com Ele. E que tipo de liberdade, além do que já comentamos, a gente alcança em Cristo? Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: o pecado já não mais terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. No Antigo Testamento havia uma lei que impunha mandamentos sobre as pessoas. Agora não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso quer dizer o quê? Que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Você já é uma pessoa salva, livre de toda culpa, de todo medo em relação a qualquer castigo de Deus. Isso não existe mais por causa do perdão nos dado na cruz. E agora você está debaixo da graça, onde está tudo leve, está tudo pago, está tudo tranquilo. E agora você pode seguir os princípios de Deus não por medo do castigo, não por medo de uma condenação, não para angariar bênçãos ou privilégios, não. Agora você anda debaixo da graça. Você pode servir a Deus pelos motores, pelos motivos que realmente transformam o ser humano, que é o amor e a gratidão. Quando você anda nesse entendimento de seguir a Deus por amor e seguir a Deus por gratidão, de obedecer não por medo, mas por amar aquele que te chama, aí sim há transformação na pessoa. Você não está mais debaixo do pecado, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para você. Não há sequer acusação. E agora você pode andar em liberdade. E o Espírito de Deus é enviado do céu para nos conduzir nessa caminhada. E 2 Coríntios 3 diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Dá para acreditar nisso, queridos? Que
uma das principais características do Evangelho é total liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você não é cativo mais da soberba, da superficialidade, da vaidade, da mentira, da pornografia, da depressão, de nada disso. Porque o Espírito Santo flui dentro de você e te conduz a viver uma vida de abundância. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: irmãos, falando a mim, a você e a todos, vocês foram chamados para a liberdade. Para a liberdade. É óbvio, sem usar a liberdade para dar ocasião à carne ou ao pecado. Pelo contrário, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então é através do que nós vamos seguir a Deus, obedecer, servir, etc. Pelo amor. É pelo amor, não é por medo, não é por qualquer tipo de outro motivo. Tiago capítulo 1, o irmão de Jesus nos diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita, não a lei imperfeita de antes, a lei perfeita, que é a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Queridos, nós precisamos andar como seres livres, porque nós somos chamados para a liberdade e Ele nos libertou. Essa verdade liberta de absolutamente tudo. Do que Cristo não nos liberta? Ele nos liberta de absolutamente tudo, porque a verdade liberta a alma, o coração, o espírito, a mente do ser humano. Para andar na mais absoluta paz. Eu vou ser perfeito? Não, meu querido, você vai ser perfeito na glória eterna. Agora, Ele te abraça, caminha contigo e você anda em paz e tranquilidade. Crescendo a cada dia, melhorando a cada dia, o Espírito Santo produzindo frutos em você e você vai crescendo em amor, vai crescendo em gratidão, vai crescendo na graça de Deus transformando o seu ser. Esse é o caminho do Evangelho, é o caminho da liberdade. E é conhecendo essa graça, conhecendo esse perdão, que você vai andando como um ser livre, um filho que vai crescendo à semelhança do Pai. Essa é a maior de todas as liberdades, a liberdade de você com você mesmo em Deus, livre de tudo, diante de tribulações, impérios, políticas, ditaduras, seja o que for, você vai andar como um ser livre em Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.